Olá a todos, um bom dia. Eu quero, nesse dia, convidar você a abrir comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 13, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Aprendendo a Viver na Fartura e na Escassez. O apóstolo Paulo encontrava-se em Roma. E quando ele escreve então a sua carta à igreja de Filipos, ele vai ressaltar esse versículo, que é um versículo muito conhecido pelas pessoas. A grande parte de pessoas que residem nesse nosso país, muitas vezes colocam alguns adesivos em seus veículos, na porta de seus lares, que tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas talvez muitas pessoas, ao colocar esse versículo em seu veículo, no seu lar, talvez na sua motocicleta, na sua bicicleta, talvez tendo esse versículo como um versículo marcado na sua Bíblia, provavelmente algumas pessoas nunca pararam para refletir a respeito da profundidade desse versículo. E é muito propício afirmar que no momento em que Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, ele vai demonstrar uma gratidão muito abundante por aquela igreja, porque aquela igreja aprendeu a participar das dificuldades do apóstolo Paulo, dos problemas que aquele apóstolo havia passado durante todo o seu ministério. E essa igreja, sem dúvida alguma, ela foi uma igreja solidária, uma igreja participativa. E é interessante que nessa carta Paulo ele vai afirmar e enfatizar a necessidade da alegria. Então, quando nós podemos observar, a partir do versículo 10, nós vamos perceber que Paulo vai dizer que ele se alegrou sobremaneira no Senhor, porque ele renovou a seu favor o cuidado desses irmãos, os quais tinham com ele, o qual ele percebe que já havia antes esse cuidado e, e ele nota também que não faltou para aquela igreja a oportunidade de demonstrar esse cuidado, esse amor, esse carinho com o apóstolo. E ele mostra que a alegria dele ela não estava ligeiramente direcionada à questão da pobreza, porque o apóstolo Paulo, no exercício do seu ministério, ele vai afirmar nessa carta que ele aprendeu tanto a viver contente em toda e qualquer situação, seja a situação de escassez, como também a situação de fartura, de abundância. Paulo aprendeu a viver com todas essas coisas. E chega-se ao ponto de Paulo dizer que tanto sei estar humilhado, verso de número 12, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, Paulo afirma ter experiência, tanto da fartura como de fome, e tanto da abundância como da escassez. Paulo, ele vai finalizar a sua mensagem àquela igreja afirmando que, todavia, aquela igreja fez um bem gigantesco a Paulo, associando-se nas suas dificuldades, nas suas tribulações, nos seus inúmeros dilemas. Nós podemos tirar aqui algumas lições para as nossas vidas e alguma delas as quais nós podemos aplicar. Nós podemos entender algo. Paulo ele aprendeu a viver com toda e qualquer circunstância. Tanto os momentos bons como os momentos ruins. Paulo aprendeu a se alegrar com tudo. É muito natural que muitas vezes nós colocamos um sorriso no rosto quando tudo vai bem, quando a conta bancária ela está farta, quando você obtém todas as conquistas que almeja na vida, um bom carro, uma boa casa, bens materiais, sucesso. Você, diante de tudo isso, afirma que Deus é bom, afirma que a vida é boa, mostra-se uma pessoa realizada, feliz. Mas e se você tiver que passar por momentos difíceis? Se nós observarmos no nosso país,
Quantas pessoas nesse atual quadro, nesse iminente momento que estão vivendo, vivem um momento um tanto conturbado. Pessoas que já tiveram muita prosperidade agora começam a vislumbrar a escassez muito de perto. Esse é o nosso desafio. Paulo aprendeu a viver com tudo isso e ainda assim se alegrar no Senhor. A ponto de dizer no versículo 5, alegrai-vos no Senhor, talvez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria ela não pode estar firmada naquilo que nós temos, mas nós precisamos aprender a administrar tanto a nossa prosperidade, a nossa riqueza, a nossa abundância, a nossa fartura, como também saber viver nos momentos de dificuldade. Há um homem chamado Agur, mencionado no livro de Provérbios, capítulo de 30, filho de Jaques, de Massá, que ele fala algo muito sábio, a partir do verso de número 7 ao verso de número 9 de Provérbios 30, quando ele vai fazer duas petições a Deus, ele diz o seguinte: duas coisas te peço, não as negues a mim antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. E sabe por que Agur pede isso? Observe você que é muito sensato essa petição dele. Ele vai dizer o seguinte: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Note você que esse homem pede a Deus o ponto de equilíbrio. Que eu e você possamos reconhecer Deus em tudo na nossa vida. Que o Senhor Deus te leve a meditar e refletir sobre isso. Que você possa se alegrar em Deus, apesar de toda e qualquer situação. Que você possa, em nome de Jesus, aprender a viver, tanto na fartura como na escassez. Mas, sobretudo, tendo essa postura de Paulo, tendo um coração grato a Deus, independente de qualquer coisa. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu e você precisamos aprender com o grande apóstolo Paulo. Que Jesus te abençoe.